Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, hoje vamos aqui para mais um Vital Responde, mas antes do Vital Responde, eu quero aqui dedicar esse vídeo de hoje, esse conteúdo de hoje, em homenagem à minha querida Olivia Antônio, que fez a sua passagem para o plano espiritual no último sábado, dia 13, uma companheira de jornada, né, de trabalho, de orientação. Estivemos juntas algumas vezes, né, em algumas lives e foi sempre muito prazeroso, muito divertido. Ela sempre muito acolhedora, divertida, inteligente. Fazia um trabalho direcionado, né, com as mensagens do Cryon ultimamente. Não tenho dúvidas de que foi muito bem recebida no plano espiritual. A família, aos amigos, os meus sentimentos sinceros de amor, de carinho, de conforto, e a ela toda a luz do mundo, luz que ela distribuiu aqui e que eu tenho certeza ela vai continuar distribuindo. Agora do lado de lá que tem um monte de trabalho para se fazer, né, minha gente? Olivia, meu amor, um grande beijo para você, onde quer que você esteja. Foi um grande prazer poder te conhecer, mesmo que tenha sido virtualmente. Muita luz no seu caminho, meu bem. Vamos lá, meu povo. Vital Responde. Vamos aqui então para os comentários e perguntas, né, na página do Vital. Às vezes nos sentimos egoístas quando tentamos passar um pouco desse conhecimento fabuloso e divino. Não está sendo fácil lidar com esta situação. O que podemos fazer numa situação dessa, senhor Vital? Gratidão, Vital responde. Quando sentimos que o outro não está interessado no assunto, devemos respeitar a vontade dele. Como dizemos sempre, a fruta deve ser colhida quando estiver madura. Mesmo que a intenção seja boa e no intuito de ajudar, devemos entender que o momento dele não chegou ainda. Abraços de luz. É impressionante a quantidade de pessoas que sofrem com isso, né, gente? Que insiste em querer fazer o outro entender uma coisa que o outro não quer entender. Ou não está pronto para entender. Eu acho que o simples fato de não querer. E eu já fui muito assim, tá? Não tô dizendo que não. Mas a gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro, assim como nós queremos que o nosso seja respeitado. Pelo amor de Deus, gente, se concentre no seu trabalho interno. E se faça presente no sentido das pessoas saberem. O que eu quero dizer é o seguinte, não esconda aquilo que você acredita. As suas convicções precisam ser claras. Por quê? Na hora que a coisa começar a pegar para valer, essa turma vai lembrar. Oh, fulano tentou me falar. Você é referência. Agora não queira convencer os outros. A possibilidade de você criar desavenças é muito grande. Para que isso é um desgaste desnecessário. Vamos lá. Querido amigo Vital Froze, te sigo faz um tempo por canais no Telegram e tem uma pergunta que fica na minha cabeça. Hoje resolvi te perguntar: que almas são dessas crianças que passaram por tantos sofrimentos aqui na Terra, nesses túneis por esses seres das trevas? Para mim é inimaginável e sem palavras tamanho sofrimento. Por que precisaram passar por isso? Resposta do Vital: esses túneis existem há séculos. Não podemos saber qual o karma dessas crianças, mas podemos imaginar o karma adquirido pelos responsáveis por tamanha tortura. Qual seria o martírio que eles precisariam passar numa próxima existência? Naturalmente, nós não devemos julgar, mas devemos ter compaixão, pois a pena será igual ou pior dessa que passam aqueles aprisionados na atualidade. Abraços de luz. Olha, gente, acho que faz muito tempo que eu não comento isso, mas
A gente precisa vibrar muito por essas crianças, por todos aqueles vamos dizer assim, que são prisioneiros desta rede, desta teia criminosa, por aqueles que estão combatendo essa rede, pela aliança, por aqueles que estão na linha de frente, lidando com criaturas que a nossa mente não é sequer capaz de imaginar, enfrentando desafios que a gente não tem condições de entender. Muitos de vocês me relatam aí que têm acordado muito de madrugada. Pois é. Estão acordando? Orem. Mentalizem. Vibrem pelo planeta, pelas pessoas. Não fiquem, sabe, nervosos, irritados. Eu sei que é complicado, principalmente quando a gente precisa acordar cedo para ir trabalhar no dia seguinte. Já passei muito por isso. Putz, e o sono não vem e a hora vai passando. Converta esse sentimento em oração. Não é à toa esse acordar de madrugada, não é nada aleatório. E eu já li muito, né, de que o período das 3 horas da manhã é o período de maior faxina no plano espiritual. Então é um momento que de fato pede muita oração. Ninguém sabe o que essas crianças, né, fizeram para passar por isso, até porque são almas, já tiveram muitas encarnações. Talvez lá atrás elas tenham feito o mesmo. Agora, é o que eu falo. A gente não pode justificar tudo pelo karma. Em que sentido? Da compaixão, não é? Compaixão por essas crianças, por essas pessoas aprisionadas. E vou dizer para vocês, gente, não sei ainda se eu tenho condições, mas é preciso trabalhar também a compaixão por esses seres. Porque para eles a pena é ainda maior, de fato é pior. Porque eles não terão mais chance neste planeta. Serão levados para um planeta atrasadíssimo. A dificuldade é muito grande. Misericórdia é o que a gente pode pedir por essas almas tão entranhadas no mal. E muita proteção para os pequenos, para todos os seres humanos de bem. É um momento assim, você vê, a gente nunca imaginou na vida que debaixo dos nossos pés... Acho que por isso que dizem que o inferno é embaixo, né? O inferno está embaixo, porque realmente está quando você pensa o que é isso aqui. E a gente nunca imaginou. Isso já são as revelações, mesmo que seja para um número reduzido de pessoas. Reduzido não porque a informação não chega, mas porque não procuram. Como é que essas coisas chegaram no meu colo, no seu colo e no colo de milhões? Existe um outro lado, aquele outro que eu sempre falo, talvez muita gente não precise saber. Também. Nós que sabemos, sabemos por algum motivo. Então que a gente faça disso algo para ajudar. Então vibrem muito por esses pequenos, como eu disse, pelas pessoas que sofrem aí com tráfico de pessoas e toda sorte de horrores. E que isso seja definitivamente erradicado da face desse planeta, que não merece um nível de sofrimento tão grotesco. Vamos lá, meu povo. Um momentinho, por favor, tá? Querido Vital Froze, eu tento falar desse momento espiritual para as pessoas. Ontem mesmo encontrei uma amiga de infância e lá no meio da conversa eu falei sobre a ascensão de almas, a ascensão da Terra e o que vejo. Aliás, sinto é que o outro me olha com uma cara, mas com uma cara como se eu fosse louca ou fugindo da realidade, me confortando na espiritualidade. Eu não sei como passar esse tipo de informação para as pessoas. Me ensina? Porque quando alertar a todos que eu puder,
porque quero alertar a todos que eu puder, mas minha forma de abordar o assunto não funciona com eles. E aí o Vital responde: muitas vezes nós temos pressa e queremos passar muita informação ao mesmo tempo. Mas se o outro não está querendo, não tem ainda a consciência mais aberta, eles ficam incomodados. Então, tenha paciência e vá devagar. Se não conhece o outro, apenas o encoraje com algum tipo de incentivo, por exemplo. Confia, vai dar tudo certo. Precisamos acreditar. Deus é generoso e vai nos auxiliar. As coisas vão mudar apesar de tudo. Ninguém passa pelo que não tem que passar. A vida é uma escola. Enfim, coisas assim. Abraços de luz. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa na turma que sequer cogita a possibilidade de haver vida além do planeta Terra, como muitas religiões pregam. Aí tu vai, vira, fala de ascensão planetária, ascensão de almas, outras dimensões, os irmãozinhos galácticos, né? Os intraterrenos, os intraoceânicos, né? Os homens formiga. Fala. É ou não é para te achar um louco, uma louca? É claro que é, gente. Essa não é a realidade deles. Então, assim, a gente precisa sair um pouco desse programinha, e eu já estive nele muito tempo, de achar, ai, ninguém acredita em mim, coitada de mim. Coitada é filho de rato, como eu disse. Coitado nada. Certas informações, guarde para voz me ser, que é melhor. Tá aqui, ó, desse tipo de apoio. Desse tipo de apoio, oh meu Deus do céu, a bateria vai descarregar aqui, peraí, gente. Ô, Márcia, achei que eu tinha ligado aqui e liguei agora. Não adianta, gente. A gente precisa entender o seguinte, cada um no seu tempo. Imagine para outras coisas. Tipo túneis, tipo clones, tipo hologramas. Você acha que... Não é... Gente, na boa, não é tão simples assim acreditar nas coisas que a gente acredita. Não é. É óbvio para quem tem a cabeça fechada, mas a gente há que entender isso. É o que eu falo, se a gente acessou essas informações, trabalho para nós, não para eles, porque a gente precisava, de repente, desenvolver a compaixão, a paciência, o entendimento, a tolerância, não sei. Não sei, eu tive que desenvolver. Hoje, como eu disse aí em algum vídeo, eu me vejo uma pessoa completamente diferente de 6 meses atrás. E é a melhor coisa você soltar esses pesos. Eu não tenho que ficar passando informação para ninguém, não. Eu não sou a pessoa mais... não sou eu. Tudo no tempo de Deus. O que tiver que vir, virá. De uma forma muitíssimo bem articulada. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus, a espiritualidade, estão trabalhando de uma forma para amparar de fato e para dar a maior estrutura possível, o maior suporte possível para a humanidade. Mas cada um no seu tempo, gente, senão a gente fica tudo doido. Peraí, tá, gente? Que o negócio aqui desandou. Agora que eu tô vendo aqui, gente, eu não tinha visto ainda, que o Vital publicou na página dele, que o e-book dele de 2022 já está disponível, tá? Então, na Amazon e na Hotmart, vocês encontram os e-books. São 8 e-books, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. O valor de cada e-book é R$ 8,80. É uma coletânea, assim, gigantesca do Vital, tá? Dividido aí, né? Organizado, né? Num cronograma anual. Então, aqui está disponível, eu não tinha visto essa mensagem aqui, que foi publicada antes do vídeo, antes do texto de quarta-feira. Amazon,
e Hotmart. Lembrando que em todos os vídeos que fazem referência ao trabalho do Vital aqui neste canal, se vocês forem nas descrições de todos, está lá o endereço da Amazon e da Hotmart para vocês adquirirem os e-books, tá bom? Vamos ver aqui. Querido Vital Froze, existe possibilidade de almas unidas a ponto de combinarem a reencarnação juntas, mesmo que em lugares e famílias separadas, para uma ajudar, proteger e orientar a outra? Sinto isso fortemente em minha vida. Resposta do Vital. Isso é muito comum entre as almas que decidem formar uma família em determinada encarnação. Isso se chama plano coletivo de almas. Além do plano individual, há sempre também os planos coletivos. Como disse Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. Abraços de luz. Eu falei disso, acho que exatamente nesse texto aí de quarta, o plano de mais informações sobre o plano de almas. Por quê? Pensa na complexidade de um plano de almas. O seu você faz, o outro faz. Imagina você, né? Articular os planos individuais. Aí são os planos coletivos, né? Que envolvem as pessoas. E nesse combinado, tudo pode acontecer. É uma coisa tão, no meu entendimento, claro, é uma coisa tão complexa, é uma teia tão gigantesca essa de entrelaçar planos de almas individuais para que aquelas circunstâncias possam acontecer na vida de todos os envolvidos a fim de fazer valer as lições que foram, né, combinadas em cada plano individual. Não é brincadeira não, eu sou fã da espiritualidade, porque não é brincadeira. Na reencarnação, realmente, gente, uma gravidez pode não ser programada, mas uma reencarnação nunca é. A reencarnação é sempre planejada. E mesmo nas compulsórias, pode não ter sido... como é que é? Eu ia falar? Pode não ter sido planejado por quem vem, mas foi pelo plano espiritual. Então ninguém recebe um chute na busanfa e cai aqui na Terra, não. Não é assim que a coisa funciona, não. Ah, Jesus! Olha essa pergunta, eu acho que responde muita gente, porque se eu não me engano, eu não sei se aqui teve uma pergunta assim, ou em algum outro canal eu vi alguma coisa. Vital, é possível que os anjos reencarnem aqui na Terra? Vital responde: qualquer coisa que se possa imaginar é possível, pois a nossa consciência na 3D não sabe uma vírgula de tudo o que há. Não é muito comum, pois eles não precisam disso. Porém, podem encarnar numa missão especial, já que estão no grupo de almas que vieram experienciar a dualidade num mundo de expiações e provas como nós. Abraços de luz. À medida que você vai expandindo sua consciência, você vai percebendo o tantão de caixinhas que jogaram a gente. Imagina, um anjo não vai encarnar na Terra, só se ele não quiser. Se ele disser, eu vou em missão, ele vem. Quantas pessoas vocês já conheceram que vocês falam, putz, fulano é um anjo? Vai lá saber se fulano não é um anjo mesmo. A gente não sabe de nada. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei de nada. Essa é a real. Pensando aqui, Vital, uma alma escolheu ser assassinada. Mas o assassino tem o livre-arbítrio, pode desistir de assassinar, pode passar no teste, a outra pessoa então não morrerá assassinada. Isso quer dizer que muitas situações são probabilidades em aberto, tudo vai depender do livre-arbítrio de cada um frente aos desafios. Se o amor prevalecer, o aprendizado será pelo amor e não pela dor. Sim? Não?
Boa pergunta dela, né? Boa pergunta. Lembrando que esse foi um exemplo que o Vital deu nesse texto, né? Da coisa do assassinato. Vital responde: sempre há alternativas dentro de um plano de alma. Porém, como foi dito, a alma antes de reencarnar sabe o que vai acontecer no futuro e por isso encaixa seu plano dentro do que vai de fato acontecer. Ela sabe que o outro não vai passar na prova e que ela estará lá no momento e na hora exata que vai acontecer tal situação. Abraços de luz. Por isso que eu falo, não dá para você bater o martelo 100%. Vai acontecer, não vai acontecer, quando vai acontecer. Existem probabilidades e principalmente possibilidades. Agora veja, há um emaranhado, um cruzamento de planos, onde aquela pessoa que vai passar pela lição do assassinato vai ter o caminho dela cruzado com um que vai cometer. Inevitavelmente vai cometer. É uma coisa assim tão... Nossa Senhora, são tantas as... Eu vou falar para vocês, com o conhecimento que eu venho adquirindo aí ao longo de todos esses anos, mas em especial desses últimos 3, é o que eu acabei de dizer, eu vou reforçar. Quanto mais, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. E mais eu entendo que na nossa limitação em função do véu do esquecimento, da 3D, tem coisas que a gente realmente ainda não tem condições de acessar. Mas a gente vai acessando aos poucos. Olá, Vital. Admiro muito seu trabalho. Gratidão por nos ajudar nessa trajetória espetacular. Tenho uma dúvida. Sempre fui espiritualista e me considero desperta, porém não sou perfeita. Sou do bem. Procuro fazer o melhor para as pessoas e por mim mesma, mas também vejo alguns defeitos meus. Se visse todos, não iria suportar. Risos. Será que esses defeitos me impediriam de ascensionar? Tenho muita vontade e alegria quando falam da nova era, mas tenho dúvida, apesar de ser do bem, se eu seria merecedora desse novo mundo maravilhoso. Querer eu quero muito. Poderia, por gentileza, esclarecer esta dúvida quando for possível? Vital responde: não vejo nada de tão grave nisso que relatas. Como sempre dizemos, o aluno não precisa tirar as notas máximas para ser aprovado. Basta que esteja dentro da média necessária. Abraços de luz. Só lembrando aqui que na espiritualidade não tem progressão continuada não, viu, gente? Ninguém passa à toa assim, não. Tem que fazer a liçãozinha. Mas vamos lá. Por que a gente não se sente merecedor de ir para uma quinta dimensão? Vocês conseguem responder isso? O que é? É falsa humildade? É sentimento de não merecimento, de culpa? Que diabo é isso que a gente sempre fala? Eu não sei se eu tenho merecimento. Pô, mas eles fizeram um jogo sujo mesmo, viu? E a gente caiu bonito. O que é ir para a quinta dimensão? Não é vibrar nas... E quando eu digo vibrar, é vivenciar os pilares. Quais são os pilares? De novo. Vamos lá, um coro agora, vocês comigo. Amor, compaixão, respeito, perdão. Eu ainda vou além. Alegria, harmonia, solidariedade, colaboração. E chama arruma de coisa. A gente não é capaz de sentir isso. Vocês não sentem isso. Vocês já não se sentem mais aptos a experienciar isso. Vocês não precisam de 10, nem eu, porque se eu dependesse de 10, minha Nossa Senhora da recuperação. Ninguém precisa de 10. Um 7, 8 já tá de bom tamanho. Não, gente, escreve aí, cadê aquele bloquinho? Bloquinho da titia. Eu vou arranjar um bloquinho e deixar aqui para servir de ilustração. Eu tô sem nenhum bloquinho aqui. Tem horas que tem um monte, tem horas que não tem nenhum. Bloquinho da titia, pega aí. Pega aí. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Pegou? Então tá. Escreve aí. Eu não preciso ser perfeito.
Aliás, não, que o universo não entende, não. Se bem que isso não é um decreto. Isso é para vocês entenderem que vocês não precisam ser perfeitos. Agora escreve aí. Eu sou um ser divino na Terra, vírgula. Portanto, eu sou a perfeição em construção. Ponto. Depois vocês dão uma pausinha aí no vídeo e ouvem novamente. A gente precisa sair disso, desse auto-boicote do escambau. Não dá para ficar toda hora, não sei se eu vou, porque eu sou uma praga. A gente tem uma facilidade para decretar coisas negativas a nosso respeito, né? Por que a gente não decreta coisas boas a nosso respeito? Porra! Não vai ascensionar quem sabe tudo. Não vai ascensionar quem sabe muito. Vai ascensionar quem vivencia a cristicidade. Com estes pilares que eu falo, Vital fala e tantos outros falam. É isso que vai nos ascensionar. Se a gente tirar o peso de ser perfeito, ou de, não, porque eu tenho que ser uma boa pessoa. Você não tem que ser uma boa pessoa. Eu tenho que ser uma boa pessoa, isso não é consciência, isso é obrigação. E a questão de ser bom, ela precisa ser consciencial. Eu sou uma boa pessoa porque eu me sinto muito bem fazendo bem para as pessoas, fazendo por mim e pelas pessoas. Não é porque eu tenho que ser para eu ir para uma quinta dimensão. Esquece, Deus não barganha. Sabe esses trem que tem por aí que o nego fica prometendo as coisas para Deus se conseguir? Eu nem vou falar nada porque eu sou linguaruda demais. Esquece isso, gente, e foca no trabalho interno. É a tua melhoria como alma que vai te ascensionar. Não existe perfeição na quinta, na sexta, na sétima, oitava, nona dimensão. Não existe, que dirá numa terceira. Como é que alguém pode ser perfeito na terceira? Pode ser o mais perfeito possível dentro das possibilidades. Seja a perfeição em construção. Já tá bom demais. Vital, bom dia. Gostaria de saber mais sobre os senhores do karma, esse que nos fazem acreditar que temos que ficar reencarnando e não nos ensinam que existe uma maneira de sairmos da Matrix, que seria se voltar para o Deus interno. O que você pode nos dizer sobre isso? Pensa bem, não é justo ficar reencarnando e esquecendo de tudo. Vital responde: quando queremos de fato evoluir, e para isso não medimos esforços, nada impede que evitemos a necessidade de reencarnar sucessivamente. Numa escola, o aluno que se esforça não precisa repetir de ano. Assim é na escola, assim é na vida. Abraços de luz. Olha, eu não sou conhecedora dos senhores do karma, eu nunca estudei, nunca fui a fundo nisso, piriri pororó. O que eu sei é o seguinte: se eu não quero mais encarnar na terceira dimensão, quem tem que se virar sou eu. Se existe algum tribunal para isso. Se eu vibro, como eu acabei de dizer agora, nos preceitos crísticos, acabou. A minha ascensão depende só de mim, não depende de ninguém. O meu juiz é a minha consciência. É o meu júri e o meu juiz. Acho que teve até alguma pergunta nesse sentido aqui um dia desses. Eu não vou ficar me preocupando com julgamento externo, gente. Essa questão de ser justo ou não, reencarnar e esquecer, a gente levantou a mão. Eu vou brincar naquele parque de diversões chamado Chan, Gaia, Urântia, Terra, sei lá, é tanto nome. Eu vou pra lá, deve ser super divertido. É divertido sim. Há momentos que pesam, mas é divertido. Quando tudo isso passar, nós estivermos, na nossa consciência, a gente vai olhar e vai dizer: meu, é sério aquilo ali? É daquele... Poxa vida! Que coisa, hein?
Conseguimos. Que delícia que foi estar ali. Então, assim, gente, numa escola, o aluno que se esforça não precisa repetir de ano. Eu sempre gostei do exemplo da escola. Um aluno de quinta não pode querer que um aluno de segunda saiba o que ele sabe. Eu vou passar para a quinta série, para a sexta série, se eu fizer a minha lição de casa e alcançar a média. Ponto! Um aluno que se esforça não precisa repetir de ano. As lições se repetem quando a gente não aprende. Elas são necessárias. Então, assim, não esquece esse negócio de julgamento. Por isso, de novo, vou repetir de novo. Pega o bloquinho aí de novo. Pegou? Pega o bloquinho. Escreve em letras garrafais, aquelas letras gigantescas. Trabalho interno. 2 pontos. É só isso o que importa. O resto é balela, tá? O resto é balela, vocês escrevem se vocês quiserem. Não é necessário. É você com você. Não tem um texto que diz, no final das contas, é entre você e Deus? Entre você e o seu Deus. Certo, minha gente? Gente, mas tem uns comentários aqui. Minha Nossa Senhora da Escrita. Mas uns comentários assim, absolutamente gigantescos. Misericórdia. Vamos lá. Vital, se puder me esclareça. Não, se puder me esclarecer, agradeço. No caso da pessoa que nesta encarnação continua com hábitos primitivos de drogadização e prostituição, como explicar? Adotei uma menina já adolescente, já chegou dando problemas, mas o perfil dela nos foi informado que se tratava de depressão e quando descobrimos não ser só depressão, quisemos desistir. Disseram que iria estender o prazo para realizar nossa desistência e nos deram guarda definitiva. Ela sofre de transtorno borderline e de conduta. Não aceita tratamento, é muito rebelde. E foge para se prostituir e se drogar até da clínica de tratamento. O que pensar deste plano de alma? Isso afeta muito minha família, principalmente porque tenho um filho ainda menor que ela. Resposta do Vital. A alma encarnada é totalmente responsável pelos seus atos após os 14 anos. As lições que lhe faltam virão naturalmente e ninguém pode impedir. Cabe a vocês, pais adotivos, dar as condições a fim de que ela aproveite em seu favor para facilitar a evolução como alma. Ao ser adotada, recebeu essa oportunidade de acolhimento. Porém, se ela não aceita tal suporte, infelizmente nada se pode fazer. Lembre-se que todos somos velhas almas e ela apenas está na fase da adolescência nesta atual encarnação. Faça o teu melhor e o resto é por conta da providência divina. Abraços de luz. E por conta da menina também, né? Teve uma pessoa que deixou um comentário para a mãe, né? Dizendo o seguinte: tu já ouvistes falar em constelação familiar? É muito interessante e pode te ajudar. E convém tu fazer a meditação dos 21 dias de Arcanjo Miguel. Vai dar uma limpada nas energias desqualificadas. Beijos e boa sorte para você. Deixa eu ler aqui, tem uns comentários interessantes em cima do comentário dessa mãe que de repente possa até ser útil. Desculpe a intromissão, mas borderline é uma doença e demanda um diagnóstico muito sério. Tais hábitos fazem parte da característica, mas nem sempre são obrigatórios. Investigue bem antes de rotular. O psiquiatra e o psicólogo precisam trabalhar em conjunto, inclusive para determinar as medicações. Fui diagnosticado aos 42 anos. Me tratei a vida inteira para a depressão. É uma doença horrível. A pessoa se sente vazia, por isso precisa de muito acolhimento e não julgamento, pois o maior medo é o abandono.
Tem uns comentários aqui interessantes, mas vamos lá, gente, é o seguinte. Vamos pegar aí esse plano de alma, né? Essa adoção não foi ao acaso. Ela não foi lá um dia, num lugar, colocou o nome dela para adotar uma criança ao acaso. Essa menina, houve um plano de alma lá atrás. São os cruzamentos que eu falo aí, né? Dos planos de alma. Deve ser uma situação absolutamente complicada uma pessoa adotar uma criança, tá certo que ela já adotou adolescente, não importa, adotar, né, um filho, que é filho do coração, e se deparar com essa situação. Provavelmente essa menina já traz isso, talvez até de outras vidas, e hoje ela vive exatamente a prova daquilo que ela veio para corrigir. Fazer o nosso melhor para mim, quando eu digo seja você mesmo, faça o seu melhor, nos dá a certeza de que a nossa parte está feita. Mas a gente, por mais complexo que seja, precisa entender que o outro lado tem o livre-arbítrio dele. E encontrar um ponto de equilíbrio para isso é um grande desafio, mas é possível. Eu só sei de uma coisa, minha gente, se a gente não se equilibrar e tiver realmente uma grande conexão espiritual, um grande acesso, uma reconexão com o nosso eu superior, a gente não dá conta do recado, não. É muita porrada. Mas vamos lá. Senhor Vital Froze, seria possível mudarmos nosso plano de alma nesta encarnação ou se o que foi feito antes de nascermos é fixo, sem mudanças? Obrigado. Ótima pergunta. Resposta do Vital. O plano de alma é tão abrangente que você pode escolher a qualquer minuto fazer algo que vai determinar a mudança de certas situações que poderiam estar adiante. Como não sabemos o que precisamos de fato, situações dentro deste plano virão e a cada situação temos escolhas e alternativas. São essas escolhas que determinam as próximas fases. Abraços de luz. Veja, eu sempre tive comigo que um plano de alma, ele não é algo engessado. As lições que eu preciso, eu vou passar. Agora, tudo vai depender da minha forma de caminhar pela vida, de lidar com as circunstâncias da vida. Talvez eu não precise de certas lições em decorrência de atitudes que eu tive e que me colocaram em um outro patamar. Gente, mais uma vez eu vou dizer aqui, a gente não sabe de nada. As informações que nós temos até hoje, seja da espiritualidade, seja por livros espíritas, pelo que for, é muito pouco perto do que de fato é a espiritualidade. E eu nunca acreditei que as coisas sejam engessadas. Eu acredito que o universo é muito dinâmico, as possibilidades existem para todos e não faz o menor sentido eu vir para cá com um plano de alma totalmente programada do que eu vou viver. Se eu estou programada para viver aquilo e nada vai me tirar, então não faz sentido eu estar aqui, eu sou um robô. Não. Tem que ter a coisa do livre-arbítrio, de eu movimentar as energias, movimentar a minha escolha. É claro que para cada ação há uma reação. Então as minhas escolhas vão desencadear consequências. Mas dentre as minhas escolhas, pode ser que eu tenha escolhido passar uma situação muito, vou dizer, penosa, muito difícil, mas antes dessa situação chegar, eu ter uma vida tão voltada ao bem, que aquele amor que eu dedico às pessoas amortiza aquela lição que eu vou precisar passar. Eu tenho total e plena certeza disso. Eu tenho certeza de poucas coisas nessa vida, mas tenho certeza disso. Porque o amor transforma, cura, redime e salva. Então não é aquela coisa, não, tem que. Tem coisas que eu acredito que a gente tem que sim. Mas mesmo para isso, eu acho que sempre existe aí a possibilidade de mudanças. Ai, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vital Froze,
Caso passarmos nessa escola aqui agora, nessa última encarnação, poderemos nos livrar da roda de Sansara? Poderemos, enfim, escolher para que mundos gostaríamos de ir na hora do desencarne? Se tem algo ou alguém manipulando para entrar nela? A roda de Sansara pertence a quem? Muitos têm dúvidas sobre este assunto. Já ouvi dizer que essa roda pertence aos não-luz, que enganaram até apresentando... Como é que é? Que enganam até apresentando possíveis familiares na hora do tal túnel de luz para cairmos novamente na roda. Vamos lá, ótima pergunta, vamos para o vital. A não-luz não pode fazer se não lhe é permitido pelos planos divinos. A luz nada pode fazer se não lhe é permitido pelos planos divinos. Ao ascensionar, a alma não precisará mais passar pelas reencarnações, pois ela irá para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Como está no texto, a alma precisa passar pelo desencarne a fim de se autoavaliar. Sem isso, ela não evoluiria. Na 5D, não será mais necessário passar por isso. Abraços de luz. De novo, né? Está em quem? Em cada um de nós. Se a gente não quer mais continuar na roda de Sansara, a gente trabalha para se melhorar. Eu realmente não conheço outro caminho, não. Agora, vamos lembrar aqui que os da não-luz não podem fazer nada sem autorização do plano maior, mesmo os absurdos que eles praticam. Há um propósito, há uma lição. Existe limite para tudo, até e principalmente para a ação do mal. Por isso que eu sempre disse, vocês acham que eles agem na loucura deles porque eles são donos do mundo? Eles não são, não. Dono do mundo é um só. É a grande fonte. Esses aí são meros coadjuvantes. Atrapalham um bocado, mas cumprem a sua função. E existem limites para eles também. Não há a menor dúvida. Será que dá tempo, gente? Vital. No caso de uma bala perdida que matam crianças, também foi plano de alma? Outra coisa, ainda terá reencarnação? Se uma alma não quiser regressar, ela terá livre-arbítrio? Grande abraço, Vital responde. No caso de bala perdida, sim, estava no plano de alma, no plano da alma encarnada que foi atingida. Voltam para a Terra todos aqueles que ao desencarnar estão na frequência da nova Terra, caso contrário não voltam mais. Quanto ao regressar, o plano encarnatório pode ser adiado, mas não excluído. Sem as reencarnações necessárias, não haverá ascensão. Portanto, a alma sabe disso e quer reencarnar quantas vezes seja necessário. Obviamente que agora o tempo se esgota aqui na 3D. Abraços de luz. Não existe bala perdida. Bala perdida é porque aqui não se tem esse entendimento. Aquela bala tinha um destino certo. Reencarnação, sim. Na 5D, para quem vibra na 5D. E na 3D, para quem vai ser exilado para 3D. E o plano encarnatório pode ser adiado, mas não excluído. Não, a gente não tem como fugir, minha gente. Por isso que é bom já meter as caras e falar, eu vou mesmo. Vamos lá que eu vou lá resolver os meus BOs. Afinal de contas, eu tenho capacidade de resolver e eu vou resolver agora. Certo, minha gente? Eu vou encerrar aqui antes que estoure o tempo. Amanhã a Titia volta com mais um conteúdo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Até!